Aqui, Venceslau Braz, declaração de guerra na Primeira Guerra Mundial contra o Império Alemão. Contra o Império Alemão. Então, a participação do Brasil ali na Primeira Guerra Mundial, embora modesta, né, em termos de envolvimento direto no campo de batalha, e o Brasil entrou muito atrasado na guerra. Existiu até um plano, o Brasil teve um plano de preparação para entrar na Primeira Guerra para valer, com milhares e milhares de soldados, um monte de recursos, mas não chegou. É o plano Calógeras, né? Pandiá Calógeras. Calógeras, isso aí me lembro de cabeça aqui, o Calógeras, mas não chegou a ser implementado porque a guerra acabou no meio dessa preparação. Então, a participação brasileira foi modesta, mas ela foi significativa, e eu vou mostrar para vocês em vários pontos como que houve valor nessa participação e deixou até um legado importante. Mas vamos aqui descrever direitinho desde o começo para dar o contexto, porque ali quando 1917, a guerra já estava rolando desde 1914, ela foi de 1914 até 1918. Em 1917 teve o afundamento do navio Paraná, e já era previsto que isso ia acontecer, porque o Brasil, bem ou mal, e muito mais mal do que bem, porque o Brasil tinha uma baita vocação agrícola, uma vocação dentro de mineralogia, para estar abastecendo aí os aliados durante a Primeira Guerra Mundial, mas por conta da zona da República, nós perdemos muito nesse período do próprio país enriquecer, vendendo insumos para a guerra, mas a gente não conseguia se organizar internamente. Foi muito difícil esse início da República, muito desastroso, tinha crise financeira, a gente acabou de pagar o encilhamento, a maior dívida que a gente teve até o PT entrar no poder. O encilhamento acabou de pagar em 1908, mais ou menos ali. Então foi de 1891, mais ou menos, 90, 91 até 1908. Terrível, cara, terrível, quase 20 anos. Então, após o afundamento ali do navio Paraná por um submarino alemão, o Brasil rompeu aquela neutralidade que ele tinha, e em 26 de outubro de 1917, a gente vê essa figura aí do Venceslau Braz assinando o ato de declaração de guerra ao Império Alemão, né? Então, o Brasil foi o único país da América Latina a entrar formalmente no conflito da Primeira Guerra Mundial, assumindo um papel aí ao lado dos aliados. Então, entre as principais contribuições da brasileiras foi uma missão médica que o Brasil mandou para a França, com 168 integrantes da missão médica, sendo desses 86 integrantes eram médicos, mas você tinha ali farmacêutico, você tinha enfermeiro, você tinha uma guarda de segurança da equipe médica, que tomava conta de todo mundo ali para dar uma segurança armada. E essa turma aí desempenhou um papel muito importante ali em Paris, num hospital que foi adaptado num convento jesuíta. Se você nunca soube que o Brasil participou da Primeira Guerra, aí esse relato está explicando como é que foi, né? A principal ação nossa foi... a gente tem que separar aqui ações de governo e ações do povo brasileiro na Primeira Guerra. Então, a gente está começando pelas ações do governo, né? A assinatura ali da declaração de guerra, aí mandou essa missão médica para Paris, aí eles, nesse hospital adaptado, né, que era um convento jesuíta adaptado ali para o hospital, eles tratavam os soldados feridos, os doentes, a população francesa local, que estava tremendamente desassistida por conta da guerra. Então, esse hospital foi um baita alento ali para o povo de Paris. O que antes faltava, agora você tinha um hospital lá com médicos bons, que ajudava todo mundo no meio daquele sofrimento todo, que ainda estava em guerra. Então, a atuação desse corpo médico num continente completamente devastado pela guerra ajudou a fortalecer vários laços diplomáticos com os países, laços humanitários entre o Brasil e as potências aliadas que estavam lutando ali na Primeira Guerra, né?
Além disso, o Brasil enviou oficiais do Exército para serem treinados pelas forças francesas. Esses militares, embora não tenham participado diretamente dos combates, eles adquiriram ali um valioso conhecimento e experiência que mais tarde contribuíram para várias coisas dentro do Brasil, de modernização e desenvolvimento das Forças Armadas brasileiras, mas a ideia inicial era a formação dessa turma para depois eles regressarem ao Brasil para a gente treinar a tropa para mandar para lá, tá? Como foi feito na Segunda Guerra, você manda uma meia dúzia, daqui a pouco volta e vai 30 mil depois, né? Então, no campo da aviação, o Brasil fez uma contribuição pioneira ao enviar 13 aviadores para treinamento na Inglaterra. Desses, tudo preparação, gente. Desses 13, 8 chegaram a participar efetivamente de operações no Canal da Mancha, realizando missões de patrulha e chegaram a realizar combates aéreos, né? Essa foi a primeira participação do Brasil em operações aéreas no teatro europeu, marcando aí um passo importante para o desenvolvimento da aviação militar no país, que depois foi complementada na Segunda Guerra com o pessoal do Sentapua. A Marinha Brasileira também teve um papel destacado, com uma divisão naval foi enviada para patrulhar o Atlântico Sul, fez patrulha do Atlântico Sul, tá? A ideia era proteger essas rotas comerciais que aconteciam de fornecimento de insumos, tanto Brasil, Argentina, todo mundo que fornecia para a guerra, para alimentar a guerra, como acontece hoje na Ucrânia, né? O Ocidente está lá alimentando a Ucrânia, senão a Ucrânia não consegue por si só, ela colapsa, né? Já está quebrada a Ucrânia e não consegue sem ajuda do Ocidente, né? Você tem que mandar munição, tem que mandar armamento, tem que mandar comida, mandar roupa, mandar remédio, tem que mandar tudo, porque o país está destruído pela guerra, né? Então, a baixa efetividade dos ataques de submarino no Atlântico Sul na Primeira Guerra denota o trabalho da Marinha, que ficou responsável por fazer a vigilância desse trecho, tá? Então, depois de um certo tempo, a Marinha foi convidada a também fazer isso, alongando com o recrudescimento da guerra, para que, além do Atlântico, ele fizesse ali também parte do Mediterrâneo. A frota nossa foi deslocada para lá, nunca correu da missão, né? E a frota brasileira a Marinha chegou lá no dia 10 de novembro de 1918 para entrar no teatro europeu, entrar no Mediterrâneo ali com a Marinha de Guerra brasileira. Só que no dia seguinte foi assinado o armistício, a rendição, né? E isso pôs fim à guerra, que foi uma tremenda felicidade, não só para a Europa, mas para o Brasil também, porque você tinha agora a notícia do fim da guerra no momento em que o povo brasileiro já tinha percebido que teria que mandar milhares e milhares de soldados para contribuir com essa causa, contribuir com a guerra na Europa para terminá-la de vez e você não deixar que aqueles opressores ali da Primeira Guerra vencessem e impusessem à Europa um período de terror. Então era uma luta por liberdade também, e o Brasil já estava se preparando para entrar com a força toda quando recebemos a grande notícia de que a guerra tinha acabado e aquilo não ia acontecer mais. Um tremendo alívio para todas as famílias desses milhares de brasileiros que não morreram porque a guerra acabou. Condição que nós entramos depois de muito tempo, nós fomos atacados em 1917. Foi no período em que a gente reagiu e começou a preparação para a entrada da guerra. Então, durante esse período, o Brasil, assim como o resto do mundo, enfrentou também, a gente não pode esquecer, a terrível gripe espanhola. A gripe espanhola estava comendo solta. Hoje já se sabe que ela surgiu nos Estados Unidos, não surgiu na Espanha, mas ficou como gripe espanhola porque foi onde ela se disseminou com mais força. E a gripe atingiu a Espanha ali em 1918 com tremenda força. A doença se espalhou rapidamente por todo o fronte, causando milhares de mortes e sobrecarregando os sistemas de saúde de todos os países. Inclusive, a presença dessa missão brasileira médica lá foi tremendamente importante para o povo de Paris durante a gripe espanhola. E entre as vítimas da gripe estava também o presidente brasileiro Rodrigues Alves, que faleceu
em janeiro de 1919, antes de assumir o seu segundo mandato, após ser reeleito, né? A sua morte foi ali um reflexo desse período trágico, onde o mundo, depois de sair de uma primeira guerra, teve que enfrentar uma pandemia nessa escala. Então, tempos dificílimos para a humanidade, para vários países, porque a Primeira Guerra é uma guerra mais importante que a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi maior, mas a Primeira Guerra teve o redesenho de vários países da Europa. Foi tremendamente profunda a mudança que aconteceu na Europa com a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra, a maneira como ela terminou, provocou a Segunda Guerra Mundial. Então, a importância da Primeira Guerra é tremenda. Cara, é muito importante por causa de história que estou contando errada, né? Eu estou querendo trazer o contexto para depois mostrar as... Putz, chega a ser ingratidão, cara, o que o pessoal está fazendo. Então, como eu estava falando, as perdas brasileiras lá, comparada com as perdas europeias, ela não foi grande, ela foi pequena. Aqui eu tenho uma foto da missão médica lá em Paris. Todo mundo médico aí. O pessoal tá voltando aí. Beleza, a gente continua. Então, durante a guerra, a Marinha perdeu 3 navios mercantes devido a ataque de submarino. Tá? Nós perdemos o Paraná, perdemos o Tijuca e o Macau, todos eles em 1917. Morreram cerca de 50 marinheiros nesses 3 navios de marinha mercante. E além das mortes causadas por esses ataques, alguns marinheiros brasileiros que faziam parte da divisão naval em operações de guerra, enviada para patrulhar ali o Atlântico, também faleceram devido à gripe espanhola, que afetou gravemente a tripulação durante a missão. A pandemia da gripe espanhola, que se espalhou durante o final da guerra, afetou seriamente as tropas brasileiras, especialmente os marinheiros, e muitos deles adoeceram durante a viagem enquanto estavam estacionados lá em Freetown, em Serra Leoa, causando várias mortes entre os brasileiros. O impacto foi tão grande que comprometeu inclusive a eficácia da missão naval, né? Que a guerra, como a guerra tinha acabado, você conseguiu, né, contornar isso, mas a missão naval praticamente acabou, como acabou de outros países também por causa da guerra, da gripe. E, embora o Brasil tenha declarado guerra à Alemanha e participado do conflito, um envolvimento direto em combate foi limitado e as perdas em batalha foram mínimas. As principais perdas foram decorrentes desses ataques ao navio mercante, né, da gripe espanhola e um ou outro caso que eu vou contar aqui. Eu tenho vários casos para contar para vocês, que são muito relevantes, porque eu nunca vi ninguém contando no YouTube, em lugar nenhum, isso que eu vou contar para vocês, porque essa experiência da Primeira Guerra Mundial mostrou para o Brasil várias vulnerabilidades que a República tinha criado, que a gente não tinha no tempo do Império. Frente aí às crises globais, tanto uma crise militar quanto a crise sanitária, nós vimos que o Brasil não estava preparado nem para uma nem para outra. Então estava tudo aqui bem velho, ultrapassado, e essa integração ali para a participação da Primeira Guerra Mundial mostrou o quão atrasado que a gente estava. E os próprios soldados brasileiros que foram para lá para aprender, para trazer treinamento para cá, quando viram todas as estratégias, como a guerra estava sendo feita, a movimentação, tropa, materiais, falaram: nossa, nós estamos muito atrasados, nós temos que mudar tudo nas nossas Forças Armadas. Então teve esse benefício da gente ter que mudar para melhor diante da dificuldade, né, diante de tudo que a gente estava vendo. Mas o que é terrível aqui, o que é tremendamente terrível, é você ver como a historiografia moderna trata a participação brasileira na Primeira Guerra. Eu tenho mais algumas fotos para mostrar para vocês. Esse aqui é um grupo de lá de dentro da enfermaria, lá em Paris. A galera se juntou ali para tirar uma foto diante dos leitos ali. Essa aqui é uma placa que tem em Paris. Até hoje tem uma placa lá, né, sobre o Hospital Franco-Brasileiro na guerra e a eterna o agradecimento
do povo de Paris pelo esforço, pelo trabalho dos médicos brasileiros nesse, nesse período, né? Então, a placa ainda está lá em reconhecimento dessa participação do Brasil na parte médica. Ali na guerra, os médicos foram antes das tropas, não deu tempo da gente ir. E não tem demérito nenhum nisso. Outras coisas interessantes, que eu acho que talvez você nunca vá ouvir falar, é que muitos brasileiros lutaram na Primeira Guerra. Nos campos de batalha, nas trincheiras, em vários outros combates, Verdun e por aí vai. Muitos brasileiros lutaram na Primeira Guerra Mundial. Tá? E eles, cada um com a sua história. Nós estamos vendo uma foto aqui de uma trincheira na frente italiana, aonde um soldado estava lendo o Estado de São Paulo, o jornal brasileiro. Existia uma sucursal do Estado de São Paulo na Itália, e já a gente vai mostrar aqui a importância que isso teve depois, dada pelos historiadores europeus. Tá? Eu queria mostrar para vocês uma foto que pegaram essa foto em Verdun, do cabo Ciron, também lendo o jornal dentro da trincheira, ali onde morreu 1 milhão de pessoas ali em Verdun. E o cabo Ciron lendo, mas eu não tive autorização para mostrar, que essa é uma foto de um acervo particular, né? O cabo Ciron lendo jornais brasileiros. Tem outras fotografias aqui também, ó, a galera lendo o jornal brasileiro. Tinha um consumo de jornais brasileiros em algumas frentes de batalha. E aqui eu trago para vocês uma matéria que tinha saído no Estadão, porque o Estadão tem um acervo enorme da participação brasileira na Primeira Guerra, porque o Estadão cobriu a Primeira Guerra com Júlio Mesquita. Eu vou falar já sobre isso. Eu tive que reduzir aqui para que ele coubesse na tela, mas eu preciso ler essas partes coloridas, que são interessantíssimas, sobre a participação de vários brasileiros aí na Primeira Guerra Mundial. Então eu vou começar a leitura para a gente ganhar tempo aqui, para vocês verem que quando se fala da participação brasileira na Primeira Guerra, você tem que botar uma vírgula e falar: opa, calma, alto lá. Houve uma participação, houve sacrifício, houve um monte de coisa aconteceu diante daquele curto tempo em que a gente pôde participar da guerra. Então não venha com churumelas querendo desmerecer a participação dessas pessoas, não, porque eles entraram no conflito mais perigoso de todos os tempos até então, e muitos perderam as suas vidas. Então, por favor, respeite essa porra. Primeiro passo, né? Então vamos ler aqui algumas histórias. Em 20 de agosto de 1917, combateu com coragem admirável e tomou sozinho uma trincheira, obrigando 10 inimigos a entregar as armas. Ferido por 3 estilhaços de obus, recusou-se formalmente a ser evacuado. Registram documentos da Legião Estrangeira da França a respeito de um tenente chamado Gustave Guélaz. Os relatórios continuam. Suboficial de elite, voluntário alistado para a Grande Guerra, de uma bravura à beira da temeridade, distinguiu-se em cada caso no qual participou por sua coragem e suas realizações. Guélaz seria um entre milhões de bravos soldados da Primeira Guerra Mundial se não tivesse recebido a medalha da Legião de Honra, que distingue os méritos civis e militares eminentes na França. E ao receber essa medalha, a história dele toda ficou registrada. Se ele não tivesse recebido a medalha, a gente nem saberia disso. Mas para dar a medalha, o oficial que está dando a medalha tem que argumentar, tem que ter testemunha, tem que ter prova de tudo que ele fez. Isso fica registrado, e por ele ter recebido a medalha, a gente está sabendo disso que aconteceu hoje, né? Então, ele também seria só mais um entre os agraciados pela distinção, não fosse uma particularidade. O bravo soldado era um brasileiro. Mais um que daria um filme, né? Mas, muito antes da formalidade histórica, esse outro Brasil já estava mergulhado na Primeira Guerra Mundial desde o início do conflito. Brasileiros de diferentes origens
se engajaram e partiram para os frontes da Europa. Eles são parte de uma narrativa quase esquecida, a de soldados brasileiros que doaram suas vidas por pátrias estrangeiras entre 1914 e 1918. Seus traços deixados em solo europeu mostram que a Primeira Guerra Mundial foi para os brasileiros muito mais do que a participação restrita do Exército e da Marinha nos combates. É provável que soldados brasileiros tenham vestido uniformes da Alemanha, da Áustria-Hungria e até do Império Otomano, já que há registros da passagem de sul-americanos pelos 3 exércitos e colônias de imigrantes dos 3 países no Brasil, uma fonte natural de alistamento. Mas, em nenhum dos casos, eles teriam sido tão numerosos quanto os que lutaram e morreram pela França e pela Tríplice Entente. Por meio do trabalho de especialistas, documentos de museus e arquivos públicos e papéis militares guardados no castelo de Vincennes, na periferia de Paris, é possível resgatar informações surpreendentes sobre parte dos 81 brasileiros engajados para lutar ao lado da Legião Estrangeira em solo francês. Eu, quando saí do Exército, em 1992, eu recebi um convite da Legião Estrangeira para integrar a Legião Estrangeira. Quase fui. O salário era bom. Bom, o Estado teve acesso a documentos de combatentes como os oficiais Gustavo e Luciano Antônio Vital de Melo Vieira. Também encontrou dados dos aviadores Lauro de Araújo, Héctor Varade, Eugênio da Silva, Virgínios Lamare Brito, Olavo de Araújo, Manuel Augusto Pereira de Vasconcelos e Fábio Sá Earp, E-A-R-P, Earp, treinados pela RAF, a Força Aérea Real Britânica, e alistados em combate pela França. Eles representam um universo ínfimo entre os homens de todas as nacionalidades que estiveram na guerra, mas ilustram a participação do Brasil, que vai além da missão preparatória do Exército enviado à França e comandada pelo general Napoleão Philippe. Do total de brasileiros em hostes da Legião Estrangeira, 15 morreram em operações das mais ferozes frentes de batalha da Grande Guerra. Outros sobreviveram e fizeram carreira na Europa. É o caso do Tenente Guelage, nome mencionado em algumas listas de grandes heróis da Legião Estrangeira, merecedor de 3 pastas repletas de documentos no dossiê número tal dos arquivos militares de Vincennes. Nascido em São Paulo, Gustavo era dentista, se alistou de forma voluntária como simples legionário, a patente mais baixa da corporação, até ser promovido a tenente do 1º Batalhão do 3º Regimento Estrangeiro em 23 de julho de 1922. 1 mês e 8 dias após ser morto em combate em Meknes, no Marrocos. Em 18 de setembro de 1918, sua participação na Primeira Guerra Mundial lhe valeu a Legião de Honra da França, um mérito raro entre brasileiros. Oficial de uma bravura excepcional, conduziu brilhantemente seu pelotão ao ataque em 2 de setembro de 1918, destruindo muitas metralhadoras, explodindo um importante depósito de munições e contribuindo para repelir vários contra-ataques. Diz a nota oficial do exército francês que justifica a medalha, e completa: tomou em pleno combate o comando de ondas de assalto de um batalhão privado de chefe, um batalhão que perdeu o chefe, estava lá sem chefe, ele abraçou o batalhão e ficou comandando eles, reorganizou sob o fogo violento e o manteve na posição conquistada, infligiu ao inimigo perdas muito elevadas e ajudou a progressão de unidades avançadas. Além dele, outro brasileiro chegou ao posto de oficial na Primeira Guerra Mundial, o piloto Luciano Antônio Pital de Melo Vieira, tenente da divisão Salmson da Legião Estrangeira. Voluntário, registrado em 30 de maio de 1917, ele teve vida breve no conflito, faleceu em 31 de janeiro de 1918, na queda do seu avião, aos 21 anos de idade. Em seu dossiê, número tal, estão suas notas de serviço, também elogiosas, além de registros de saúde e atestado de óbito. Segundo dados do exército francês, a maior parte do elenco franco-brasileiro retornou ao país de seus antepassados para lutar pela nação e por seus valores. São nomes como o cabo Georges Maximilien Carpentier, nascido no Rio de Janeiro e morto em Marne em outubro de 1915, ou do sargento Joseph Gerard Cruzet, carioca morto em Verdun em julho de 1916.
Eles não tinham obrigação de se alistar, mas alguns fizeram essa escolha. Explica o comandante Michel Bourlet, doutor em História, pesquisador de escolas militares em Saint-Cyr, alguma coisa difícil de ler, especialista na participação latino-americana no conflito. Aí tem mais um texto aqui para baixo dessa matéria sensacional. Esse aqui é o Júlio Mesquita. Cara, o Júlio Mesquita, ele fez um negócio. Aqueles textos que a galera lia na Primeira Guerra, era ele que escrevia. Como ele estava de fora, pegando noticiário do mundo inteiro ali envolvido na guerra, fazendo a compilação e as publicações no Estado, depois que acabou a guerra, quando os franceses tiveram contato com esse material, que virou 4 livros, deixa eu voltar aqui mais para baixo, eu tenho um pouquinho dessa história. Então, daqui a pouco eu chego lá. Os franceses disseram que aquele material foi o melhor material produzido no mundo sobre a Primeira Guerra, porque os franceses identificaram, os ingleses identificaram, os alemães identificaram que o que foi publicado durante a guerra tinha um viés ufanista, nacionalista, para impulsionar o povo, novos voluntários, tal. Então, estava descolado da realidade. Então, tudo que eles produziram nos jornais durante a guerra eram meias-verdades, em todos os lados. E o único cara no mundo que conseguiu compilar aquilo tudo e entregar a verdade, tanto que ele não errou nenhuma das previsões que ele tinha escrito, foi Júlio Mesquita, reconhecido pelos franceses. Também não vejo ninguém falando disso, tá? Fato muito interessante, né? Então, e desse período que ele escrevia sobre a guerra, teve um período em que ele sofreu censura. Censura aqui no Brasil, cara. E aqui tem um exemplo mostrando os jornais que saíram com várias partes em branco, em forma de protesto. E o povo já sabia que aquele texto ali havia sido censurado. Depois, em outros tipos de censura que o Estadão recebeu no período ali dos anos 60, eles publicavam receita de bolo, várias coisas no meio da parte política, né? Muito, muito interessante. Então, aqui o Ancona Lopes, que era o chefe da sucursal da Itália do Estadão lá, do estado de São Paulo, né? E que entregava os jornais ali nas trincheiras da Itália, para os outros países também tinham. Então, aqui, os boletins de Júlio Mesquita iam muito além dos telegramas, pois, baseados neles e em informações paralelas, eles interpretavam o avanço da guerra, analisavam a política dos governos envolvidos e arriscavam prognósticos do que deveria acontecer a curto e a longo prazo. O Estado diferenciava dos jornais europeus pela capacidade de dar uma visão global do conflito mundial, enquanto os jornalistas europeus se voltavam cada um para os seus próprios países. Gilles Lapouge, correspondente em Paris, cujo pai lutou nas trincheiras, reconheceu e admirou essa qualidade. O olhar distante do jornal, ao ler e ter contato com ele no início dos anos 2000, no primeiro volume, A Guerra, publicado pelos amigos de Júlio Mesquita em 1920. Então os franceses, quando tiveram contato com essas publicações, falaram: cara, ele não errou, deu a visão global, deu a parte política, deu a parte militar, foi perfeito, a melhor cobertura. E a gente não sabia. E esse trabalho acabou virando 4 livros, né, chamado A Guerra, vocês podem procurar aí pela internet. Foi organizado pelo Rui Mesquita e pela Mary-Lou Paris, que é uma senhora ainda viva, mora em São Paulo. Eu tenho o prazer e a honra de trabalhar com ela em outros projetos. Mary-Lou, gente boníssima. Ela que fez a coletânea e a composição desses 4 livros, A Guerra, tá? Os franceses ficaram muito admirados quando saiu esse material, e eles não faziam ideia que tinha alguém distante da guerra dando um parecer tão preciso. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha marcado um outro texto aqui, se eu não me engano estava em vermelho.
São várias fotos ali do conflito. Cara, a cobertura que o Estadão deu na sua matéria aqui, maravilhosa. Isso aqui que é imprensa. Meu Deus do céu, tinha que... Morreu, velho. Foi uma pena que morreu. Uma pena. A imprensa, cara, é um negócio super necessário. Eu juro que eu tinha marcado mais um textinho aqui para baixo, mas eu acho que não. Então, é isso aí. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa passagem é o esforço brasileiro na Primeira Guerra. A gente entrou tão tarde nessa batalha, né? Por conta de vários problemas. Entramos tarde, mas no período que a gente entrou foi muito curto. A gente fez o patrulhamento do Atlântico durante muito tempo. Nós tivemos um caso no Atlântico que é que os professores de história adoram lembrar. Cara, é tão medíocre. Você está fazendo escolta dos navios da Marinha Mercante. Então, você passa o tempo inteiro no mar procurando submarino. Indício de submarino é periscópio. Quando o avião está por cima, ele vai procurar ali ver se tem uma mancha de óleo, ver se tem alguma coisa que denote a presença de alguma embarcação por ali. Olhando lá de cima tem um pouco mais de visibilidade, mas não é comum. Então, para quem está no nível do mar, fica procurando periscópio. Então, houve um evento que não é digno de nota, porque é um evento pequeno, onde, ao se avistar o que parecia ser um periscópio, a Marinha abriu fogo e partiu para cima do submarino, mas quando chegou lá, não era um submarino, era um grupo de golfinhos, os toninhas. Aí, essa galera marxista da história pegou esse fato, que é uma linha na historiografia da Marinha lá, que, ó, vimos lá o movimento, parecia um periscópio, atiramos e era um golfinho. Aí o que eles fazem? Eles transformaram toda a participação, tudo isso que eu contei para vocês, joga no lixo. Os médicos, os aviadores, o pessoal de campo de batalha, tá? Das piores situações, tudo isso. Preparação dos oficiais que foram para lá, o Atlântico, os navios que afundaram, a reação brasileira, pegou o submarino alemão, não sei o quê. Joga isso tudo no lixo. Eles trocaram isso tudo por o que eles chamam de a Batalha das Toninhas. Quer ver? Quer ver? Olha o que eles estão fazendo, tá? Na sala de aula. Vamos lá. Eu tenho as evidências. Tá aqui. Um professor dando... Essa aula que eu acabei de dar para vocês, vamos ver como que ela é feita na sala de aula. Vamos ver. Quer ver? Eu vou até ver se dá para aumentar aqui, ó. Ó. É o nome da máquina. A junta médica fez um trabalhinho. Bom, tudo bem, fez um trabalho no sul da França, pegou uns band-aids e tal e colocou no carro do pessoal. Os aviadores não saíram do chão. Ficaram lá, jogando o dominó. Nós tínhamos uma única missão. E até falaram o pessoal em letra maiúscula, hein? É só uma missão. Cuidem dos trens de soldados. Só isso! Só isso! Parabéns. Levamos lá o Belo, vamos avaliá-lo. Resolvemos dar um pulo lá no sul da Espanha. O único lugar que você não podia ir no cosmos era no sul da Espanha. Sabe por quê? Porque ela tinha epidemia de gripe espanhola. Mas também depois para ver como é que era essa pandemia. 50% passou morrer. Uma semana depois. Morreram aqui no espanhol. De repente, a nossa pátria era o mar fez assim. Os oficiais, o mar estava assim, submarino alemão, abra fogo! Pegamos um cachorro de boca. E tudo por...
Batalha da Toninha. Toninha, uma bosta. Aqui parece um flipper lá. Pô, vai tomar no pé, só flipper voando, cara. E puta sangue jogando. E desse bonitinho também tava fudido. Meu Deus, tá? É claro que depois de matar as portas todas, os alemães ficaram. Pelo amor de Deus, cadê não pensou? Meu, se os caras estão fazendo isso com foca, se pegar a dica, ele tá explodindo. Por isso que, graças a essa batalha das tolinhas, que nós matamos toda a fauna do esquerdo, toda a Alemanha aqui numa risa. Inacreditável, né? Inacreditável. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí, Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.